Bom, pessoal, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horário a pessoa vai assistir, se é que vai assistir, né? Mas estamos aqui no nosso 8º seminário GPEP, desse ciclo aí 2024-2025, do grupo de pesquisa em economia política. Meu nome é Leonardo. Temos aqui uns camaradas presentes para a gente discutir mais um texto desse seminário. O texto, vou até compartilhar aqui a tela, né, onde aparece o nome, é o texto Debate Rubin Dashkovsky sobre trabalho abstrato, né, e o Rafael de Almeida Padial é um dos autores, tem o Ricardo Pereira de Mello, acredito que ele não pôde estar presente aqui no debate hoje, mas também é um dos autores, né, e aqui tem um resumo, né, desse texto que o Rafael vai expor aqui agora, mas que tenta apresentar o debate sobre a categoria de trabalho, o conceito, né, trabalho abstrato, né, no Rubin e no Dashkovsky, ali no contexto do período do comunismo de guerra e da transição para a NEP, na história da Revolução Russa, ali, né, no 17 até meados da década de 20. Um debate interessante porque abre frente para discussões sobre transição e tudo mais, né? Então, vou passar a palavra para o Rafael, que vai ter aí dispor dos seus... A gente dá uma referência aí de uns 40 minutos, quando faltar uns 5 minutos aqui, eu mando uma mensagem no chat, 5 minutos, né? E depois a gente abre para um diálogo do texto aí. Beleza? Então, Rafael, eu vou parar a minha apresentação, mas se você quiser que eu compartilhe o texto aqui em PDF, enquanto você vai, ou se você mesmo quiser fazer isso, fique à vontade, a palavra está com você. Legal, obrigado, Léo. Bom, eu não sei qual que é a melhor forma, talvez se você conseguir compartilhar, Léo, eu sei que pode ser meio estranho, mas você consegue compartilhar e aí eu peço para você virar a página? Beleza. Aí quando eu falar, muda de página, vamos seguir e tal, aí você vai passando. Só uns comentários iniciais. Bom, eu queria agradecer muito aos companheiros do GPEP, é um prazer muito grande estar aqui, estou conhecendo o grupo agora, participei dos últimos seminários, mas as discussões estão sendo interessantíssimas, está sendo muito produtivo para mim. Eu queria comentar que esse texto eu escrevi junto com o professor Ricardo Mello, mas acontece que hoje é aniversário do Ricardo, e ele, enfim, está com a família hoje, tirou o dia para descansar um pouco, etc. e tal, então estou aqui fazendo a apresentação sozinho. Esse texto foi apresentado na ANPEC no ano passado, aí foi o próprio Ricardo que apresentou lá, presencialmente. E é parte de um trabalho maior que a gente tem tentado fazer, não só nós dois, mas também em conjunto com outros pesquisadores. Basicamente, a gente está com um projeto, é um outro grupo de pesquisa em História Econômica Soviética. Basicamente, a gente está com um projeto agora de tradução dos ensaios do Rubin, né, do livro dele, a partir da 4ª edição, só que uma tradução direta do russo e completa, né, porque o problema é que a gente tem essa tradução dos anos 80, acho que de 87, me parece uma tradução boa, no quesito, assim, do conteúdo geral, mas como a gente ainda não tem algo direto do russo, fica um pouco difícil de ter certeza. E, ao mesmo tempo, nessa tradução que a gente usa em português, né, existem duas traduções em português, uma de português de Portugal e essa da editora Polis brasileira, que circula mais, né. Essa que a gente usa, da editora Polis, não tem o trecho importante de resposta aos críticos, que é um trecho relativamente longo, e não tem um adendo também que é sobre a terminologia do Marx, que também foi escrito pelo Rubin. E isso é comum em todas as traduções
ocidentais, desde a primeira tradução americana, que é da década de 70. Na verdade, todas as traduções, francês, italiano, alemão, português, etc., são baseadas nessa tradução americana dos anos 70. Então, por isso que faltam esses debates, que são bastante importantes. A gente traduziu o texto do Dashkovsky e traduziu a resposta do Rubin, direto do russo. Eu não sei russo, mas outros companheiros que estão no nosso grupo, inclusive moram na Rússia e tal, estão fazendo isso. E deve sair na próxima edição da revista Eleuteria, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Mas, enfim, então a gente está nesse projeto de estudo desse debate do Rubin com os críticos, com os principais críticos, né, do Rubin. E também acho que é importante destacar que saiu uma edição em inglês nova, agora, em 2025, que pela primeira vez traz todos esses debates com os críticos, enfim, é uma edição bem cuidadosa pela editora Brill, naquela coleção do Historical Materialism. Então, acho que também é uma coisa que vai, acho que, fomentar um debate sobre Rubin no próximo período e colocar essa discussão num nível mais rico. Mas, enfim, isso é só um comentário inicial. Passando para a próxima página, Léo. Na verdade, sim, ainda aí sigo no comentário inicial que eu estava fazendo, agora indo para outra página. Aí eu faço uma pequena apresentação do contexto soviético em que a obra foi pensada, foi produzida, né? Então, como o próprio Léo comentou um pouco antes, a obra foi produzida aí no período do comunismo de guerra e transição para a NEP, né? Não sei quanto que cabe a gente fazer uma apresentação dessas noções aqui, mas o comunismo de guerra foram um pouco relações que se impuseram aos comunistas logo após a Revolução de 17 na Rússia, né? Então, 18 em 19, um processo de requisição forçada dos camponeses, né? Um processo de mobilização total da indústria voltada para necessidades bélicas, né, durante a Guerra Civil. E então eu até comento aí, né, que tem alguns autores que viram essa situação quase como uma transição direta ao comunismo, né? No caso, particularmente, o Preobrazhensky, nesse artigo dele sobre o papel moeda na época da ditadura do proletariado, via, inclusive, a emissão de moeda pela metralhadora, que eles dizem, a metralhadora do Estado, né, da impressora do Estado, via isso como uma medida de guerra que levaria ao comunismo. Na medida em que estava desvalorizando o dinheiro, isso estaria supostamente caminhando para uma abolição do dinheiro, né? E aí, até comentando com base no historiador Edward Carr, também eu comento nesse sentido, né? Citando o Carr, né? Que o processo ali de planejamento econômico dos bolcheviques fazia com que não houvesse trocas econômicas, né, entre as diferentes indústrias, diferentes empresas, e isso fazia com que se levasse a uma abolição, né, prática do valor de troca e, portanto, do valor, né? Se não há processo de troca, também não há manifestação de valor, não há existência de valor, tal. E isso fez com que os bolcheviques, ali no processo de planejamento econômico, contassem com uma contabilidade que fosse baseada em trabalho no sentido concreto, né? Então, tempo de trabalho propriamente dito, alocação de trabalhadores de um ramo ou de outro ramo, tal, num processo totalmente consciente. Passando para a próxima página, Léo, página 4. Mas aí eu comento também que, enfim, um pouco depois disso, né, vai surgir a NEP, porque o comunismo de guerra se mostrou insustentável naquelas condições.
Então, em 1921 começa, um pouco antes, até em 20, né, por proposta do Trotsky, mas depois em 21 por proposta do Lenin, é implementada a NEP, né, a nova política econômica, e que basicamente faz com que se recuperem relações de mercado, faz com que se busque ter uma moeda estável, né, lastreada em prata, principalmente, mas também em ouro, que se tenha reservas para que se possa fazer políticas monetárias e fiscais, né, que se tenha um superávit orçamentário, déficit público, enfim, uma série de medidas também de crédito foram assumidas, etc. e tal. Foi o imposto forçado, né, a requisição forçada foi abolida, foi assumido o famoso imposto em espécie. Então, isso fomentou, junto com as trocas e as formas monetárias lastreadas, né, fomentou a recuperação da economia camponesa, né. Basicamente, foi visto como um passo atrás para os bolcheviques, que era impossível manter aquela situação de comunismo de guerra numa economia que 80% da população estava submetida às formas camponesas, privadas, etc. e tal. Então, foi visto como um certo retrocesso, né, para manter a famosa SMITica, né, que era a aliança do operariado com a classe camponesa, né. Os camponeses basicamente toleraram os bolcheviques durante a Guerra Civil, porque o Exército Branco ia retroceder as medidas de divisão de terras realizadas pelos vermelhos, né? Então, se a relação com os vermelhos era problemática, a relação com os brancos era muito pior. Então, digamos assim, durante a Guerra Civil, os camponeses aceitaram as medidas dos bolcheviques, mas assim que acabou a Guerra Civil, em certa medida, os camponeses se voltaram contra aquelas medidas e os bolcheviques foram obrigados a fazer uma reintrodução de medidas de caráter de mercado, né, ainda que com a intenção de que elas fossem controladas pelo Estado, né. Enfim, era uma situação bastante delicada, com sublevações de camponeses, revoltas camponesas, teve o levante em Kronstadt, também em 21, né, greves operárias, etc. e tal, a situação estava insustentável. Mas, enfim, isso só para ter uma noção de um contexto histórico mais geral, né? A obra, a primeira edição é de 23, mas, pelo que se sabe, o Rubin estava discutindo os temas da obra já antes, alguns anos antes, com membros ah, enfim, membros da intelectualidade soviética, né? Ele foi integrado alguns anos antes, se eu não me engano, em 21, ele foi integrado ao Instituto Marx e Engels, que tinha acabado de ser criado, dirigido pelo Riazanov, e ele se torna um dos mais próximos colaboradores do Riazanov. Mas, enfim, então aí tinha toda uma discussão sobre o caráter do valor e o caráter dos conceitos que estavam ali expressos nos primeiros capítulos do Capital do Marx, né, como valor, trabalho abstrato, trabalho concreto, valor de troca, etc., etc. Passando para a página 5, Léo. Então, eu faço uma primeira pequena apresentação das noções de trabalho abstrato em Rubin, para depois poder fazer uma apresentação da crítica do Dashkovsky. Então, o Rubin, seguindo o Marx, ele vai afirmar que o trabalho abstrato é o trabalho que produz valor. Mas aí o Rubin faz uma certa crítica ao Marx, no sentido de que o Marx teria sido um pouco dúbio na noção do trabalho abstrato, né? Aí no segundo parágrafo, na metade do parágrafo, tem essas aspas, né? De que o trabalho abstrato, exatamente, é dispêndio produtivo de cérebro, músculos, nervos, mãos do homem, nesse sentido, o trabalho humano, né? Isso é uma afirmação do Marx no Capital.
Então, o Rubin critica essa certa concepção do Marx porque deixaria um pouco dúbio o caráter do trabalho abstrato. Com essa noção do Marx de que o trabalho abstrato seria dispêndio de energia humana, né, cérebros, músculos, etc., ah, haveria uma certa ideia de que o trabalho abstrato é um gasto fisiológico. Só um segundo aqui. Só resolver um negócio aqui. Pronto. E o Rubin argumentou em sentido contrário, então. Para o Rubin, assim como o valor de troca não possui um átomo de matéria, né, o valor de troca, isso quem diz é o Marx, né, o valor de troca não possui um átomo de matéria. O valor de troca é uma forma social. E para o Rubin, assim como o valor de troca não possui um átomo de matéria, também o trabalho abstrato não possui um átomo de matéria, né? O trabalho abstrato não seria algo fisiológico, seria uma forma social. Então, assim, é evidente que o valor de troca só existe porque existe o valor de uso, né? O valor de uso é a base material do valor de troca. E aí, igualmente, também o trabalho abstrato só existe porque existe o trabalho concreto. Mas isso não quer dizer que o trabalho, desculpa, que o valor de troca tem alguma coisa material fisiológica, ele é uma forma social. E da mesma forma, não quer dizer que o trabalho abstrato tem algo de fisiológico, ele é uma forma social. Então, um pouco essa era a concepção do Rubin. Mas, dessa possível ou suposta dubiedade do Marx, se desenvolveu toda uma tradição interpretativa, né? No caso da Rússia, particularmente, ela é conhecida como uma tradição bogdanovista, né, do Bogdanov, que foi um dos tradutores do Capital. Então, segundo o Bogdanov, o trabalho abstrato seria um trabalho fisiológico, pensado do ponto de vista fisiológico de gasto de energia. Enfim. Então, o Rubin ele está aí claramente se voltando contra essa tradição que era bastante conhecida na Rússia, que teve bastante influência na Rússia. Passando para a próxima página, Léo. Enfim, então, aí, em seguida eu passo para a crítica do Dashkovsky ao Rubin, que é um texto que o Dashkovsky escreveu em 1926, na revista Sob a Bandeira do Marxismo. A gente destacou, no caso, aí a crítica do Dashkovsky, só porque era o tema desse texto, né, e a gente está trabalhando em outros textos as outras críticas. É só importante comentar que o Dashkovsky não era um burocrata, não era depois um stalinista ou coisa do tipo, né. Dashkovsky, ele era, como eu comento aí no texto, um membro do grupo chamado de Decista, que é dos centralistas democráticos, que é um pessoal de extrema esquerda, né, até mais à esquerda do que os trotskistas, etc. e tal. Mas o Dashkovsky possivelmente seria um decista mais próximo dos trotskistas, né, na posição geral dele. É algo que a gente tem discutido com alguns companheiros num outro seminário internacional que a gente está fazendo sobre os decistas, a oposição decista, enfim, a obra dos decistas em geral. Mas, enfim, essa discussão estava bastante acalorada, era uma discussão, digamos assim, apesar de quente, uma discussão honesta entre os que eram chamados da escola de Rubin, ou escola sociológica, e os outros que às vezes eram chamados de escola mecanicista, sobre o valor. Então, o Dashkovsky, ainda que talvez seja difícil dizer que todos os que se opunham ao Rubin fossem parte de uma só escola, ele estaria mais próximo dessa interpretação mecanicista sobre o valor, né? Passando aí para a próxima página 7. Então aí,
O Dashkovsky, ele acusa o Rubin de ter distinguido três coisas, onde supostamente o Marx só via duas. As três coisas seriam trabalho concreto, trabalho abstrato e trabalho fisiológico. Me parece que não está assim, totalmente exato assim, essa acusação, porque para o Rubin a visão dele seria que o trabalho concreto e o trabalho fisiológico seriam muito próximos, né, ou se não a mesma coisa, estariam em oposição ao trabalho abstrato. E aí o Dashkovsky vai desenvolver a concepção dele e vai se basear na noção de produção em geral, que é uma noção que o Marx apresenta naquela introdução de 57, que é conhecida como Introdução aos Grundrisse, mas que o Marx nunca publicou, né? Então, passando para a próxima página, página 8, o Dashkovsky argumenta que seria preciso entender a noção de produção em geral, e que essa noção seria uma certa introdução obrigatória, antes de se passar para o particular. Então, para ele seria, o erro do Rubin seria um erro de método, né? Que o Marx passaria do universal ao particular, e esse universal seria a produção em geral. Então, seria preciso estudar e compreender os conceitos, as categorias que seriam dessa produção em geral, para depois se passar para um estudo das categorias que seriam próprias apenas do capitalismo, digamos. Então, esse seria um suposto método de Marx, segundo o Dashkovsky. Essa noção de produção em geral, etc. e tal, enfim, se aproxima muito até do que muitas vezes ficou conhecido como materialismo histórico, né? Principalmente nas concepções ali da União Soviética, como leis históricas gerais, né? Foram desenvolvidas algumas leis históricas gerais de todas as economias, etc. e tal. Isso é um outro debate muito importante dos anos 20, que é o debate sobre o objeto da economia política. Se o objeto da economia política são as leis do capitalismo ou se são as leis da produção em geral. Esse é um outro debate muito interessante que envolveu também o Rubin e outras pessoas antes do Rubin. Mas, enfim, então o Dashkovsky se baseia nessa noção de produção em geral e para tentar pensar categorias que pertenceriam a essa produção em geral. E a categoria do trabalho abstrato supostamente pertenceria a essa noção de produção em geral. Então, o Dashkovsky está procurando, digamos, conceitos supra-históricos, né? Eu leria essa primeira citação que está aí na página 8, trabalho abstrato, isso. O trabalho abstrato, isso é o Dashkovsky dizendo, né? Trabalho abstrato não é uma categoria que constitui a estrutura interna da sociedade burguesa. Ele se relaciona a todas as épocas, na medida em que é considerado um conceito, mas se torna uma verdade prática apenas num estágio particular do desenvolvimento histórico. Tal categoria pode ser chamada de histórico condicional. Então, essa é a ideia de que é uma categoria que pertence a todas as sociedades, o trabalho abstrato. Por quê? Porque é uma categoria fisiológica. Então, assim, em qualquer sociedade, o trabalho é um gasto de energia, cérebro, músculos, etc. Humano, trabalho sem predicações, trabalho como tal, trabalho em geral. Mas, para o Dashkovsky, ela é histórico-condicional. Então, ela existe sempre, mas ela também existe historicamente, digamos. Ou ela ganha uma vida historicamente no capitalismo, ou a partir do capitalismo. Eu vou ler a segunda citação. O conceito de trabalho abstrato se desenvolveu completamente apenas com a produção mercantil, mas em si mesmo se refere a todas as épocas. Qual seria o seu conteúdo interno para ser capaz de, mesmo que nesse sentido limitado, se referir a todas as épocas? Precisamente esse, apontado por Marx, é o trabalho como gasto fisiológico de energia em forma indiferente. Mas a definição dada por Rubin não permite elevar a categoria do trabalho abstrato para além da produção mercantil.
E aí, seguindo só na leitura, que é interessante, considerando que o trabalho abstrato teria existência histórica universal, Dashkovsky se pergunta então sobre o seu destino numa sociedade socialista. Essa categoria desapareceria sob o socialismo? Pergunta, né? Sua resposta é bastante clara. Pelo contrário, adquiriria um maior desenvolvimento. Então, aí, tentando explicar a posição do Dashkovsky, é a ideia de que, basicamente, né, essa categoria, trabalho em geral, trabalho como um gasto de energia, existiria em todas as sociedades, é algo que faz parte da chamada produção em geral, mas no capitalismo ela adquiriria uma realidade concreta, né, por isso que ela é histórico-condicional, porque pela primeira vez no capitalismo haveria uma rotatividade, digamos, dos trabalhadores entre os diversas áreas, os diversos ramos. Então se desenvolveria entre os trabalhadores uma indiferença em relação ao que eles fazem. Então, é trabalho, um pouco isso. Ah, o que eu trabalho hoje? Hoje eu trabalho com isso, amanhã com aquela outra coisa, outro dia com outra coisa, enfim, trabalho é trabalho. Na minha vida, na minha concepção, trabalho é trabalho. O Marx tem algumas elaborações sobre isso, sobre trabalho em geral. Então, para o Rubin, essa noção, que é uma noção nova, que se desenvolve no capitalismo, que não existia em sociedades com estamentos, né, com artesanato, etc. e tal, essa nova concepção para o Dashkovsky dá vida, finalmente, a esse conceito histórico de trabalho abstrato. É um pouco como pegar aquele trecho da ideologia alemã, né, que Marx vai falar no socialismo, o sujeito pode um dia ser pescador, no outro dia ser caçador, no outro dia fazer a crítica da crítica à crítica, etc. e tal, sem se tornar nada disso, né? Então, é um pouco essa a concepção de trabalho em geral, e por isso também que o Dashkovsky está falando isso, não só existe no capitalismo, como vai existir mais ainda no socialismo, né? E como eu argumento, como eu e o Ricardo argumentamos, o Dashkovsky vai até num certo limite de quase afirmar que o trabalho, num socialismo, o trabalho concreto praticamente desapareceria, e o trabalho abstrato se imporia, né? Porque com uma mecanização muito avançada, etc. e tal, o tempo de trabalho necessário chegaria num limite mínimo, né? E, e se daria base para uma, enfim, para uma liberdade dos trabalhadores em relação ao próprio trabalho. Deixa-me ver. Mas aí o Dashkovsky faz uma certa diferenciação, né? Então o problema não seria o trabalho abstrato enquanto tal. O problema é que no capitalismo o trabalho abstrato seria fetichizado, ao passo que no socialismo haveria uma certa aplicação consciente do trabalho abstrato. É um pouco essa a concepção do Dashkovsky, né? Seria possível desenvolver finalmente uma aplicação consciente, não reificada, não fetichizada do trabalho abstrato. Eu leria aí, na página 9, a última citação. Essa. Qual papel, entretanto, é preenchido por essa abstração objetivada? O papel de reguladora da produção social, né, o trabalho abstrato. A necessidade econômica desapareceria sob o socialismo? Não, pelo contrário, a regulação sob o socialismo adquire um caráter multifacetado. A regulação assume a contabilidade do trabalho, o cálculo que abstrai da propriedade concreta e da qualidade. Na sociedade mercantil, ela, a abstração, atua espontaneamente, pela mediação das coisas. Na sociedade organizada, né, socialista, ela atua conscientemente. Então, é um pouco essa a ideia, né, de que o trabalho abstrato, para o Rubin, para o Dashkovsky, no socialismo, haveria uma utilização racional do trabalho abstrato, ou consciente. Já que trabalho abstrato é trabalho humano em geral, a gente, com planificação, digamos, consegue alocar um tanto de trabalho humano aqui, um tanto de trabalho humano ali, e assim organizar a indústria e ter uma planificação econômica.
Aí ainda é interessante notar que, por trabalho social, Daskovsky entendia o ser humano como um certo ser genérico, né, que produz em sociedade. Então, se o ser humano é um certo ser genérico, né, até no texto ele usa aqueles trechos do capítulo 5 do Capital, do livro 1, sobre o trabalho como uma atividade orientada ao fim, né, a questão do trabalho teleológico, etc. e tal. Enfim, e permite certa discussão sobre a concepção do Marx do trabalho enquanto o trabalho como uma característica do ser social, do ser genérico, etc. e tal. Então é um pouco essa concepção que o Daskovsky está mostrando aqui, né? O ser humano é um ser social, então o trabalho produtivo, ele é um trabalho diretamente social. No limite é essa concepção que o Daskovsky está alcançando, né? Tem essa citação aí, redução do trabalho abstrato, ali uma, duas, três, na quarta linha, fisiologia nesse caso, é um pseudônimo para a igualdade absoluta e despersonalizada de todas as formas de trabalho humano, a igualdade de todos os produtores considerados enquanto tais, ou seja, na simples qualidade de condutores da energia social. Que outro conteúdo social se poderia demandar das categorias econômicas? Então é só interessante que, por se basear nessas noções, a meu ver, metodologicamente equivocadas de produção em geral, que não é uma questão que o Marx não publica, né, do meu ponto de vista, o Daskovsky caminha de uma forma metodologicamente equivocada também, né? O Marx ele inicia o Capital não indo do universal, assim, abstrato, ou categorias universais abstratas para o particular, mas indo do singular, né? Começa pela mercadoria, que é o universal que já contém em si o particular. Então, do ponto de vista metodológico, é um outro caminho que o Marx está fazendo. E por isso o Marx não, a meu ver, não cai em noções ahistóricas, né? Apesar de possíveis dubiedades que possam existir na obra do Marx, como comenta o Rubin. E aí, o que é curioso que o Daskovsky, por esses erros metodológicos, cai nessa concepção de que o trabalho é imediatamente social na produção, que é uma concepção que o Rubin vai ser contrário, e me parece que também a posição do Marx é que o trabalho na produção, ele é trabalho concreto na produção, ele é privado, né? Ele se torna social, ele se chancela socialmente, um processo de troca. Então, mas aí então passando para a resposta do Rubin, né? Ela primeiro foi formulada num artigo importante de 1927, que até a gente fez uma tradução para o português, publicamos em 2023, e depois na reformulação do capítulo 14 dos ensaios do Rubin. Passando para a próxima página. E aí a resposta do Rubin acho que é até mais fácil de apresentar, porque em grande medida eu já comentei antes. Mas o Rubin comenta, né, que não é possível deduzir o valor do trabalho abstrato na concepção do Daskovsky, né? Você não consegue, enfim, se o trabalho abstrato ele é histórico, como é que você deduziria o valor, que para o Marx é uma categoria histórica, né? A não ser que você compreenda que o valor é uma categoria também histórica, o que na verdade gera muita discussão, porque alguns marxistas, né, defendem isso. Há debates também sobre em que medida a interpretação do Engels influiu nisso, mas particularmente no caso russo, nessa tradição bogdanovista, que via o trabalho abstrato como gasto fisiológico de energia, o valor também era visto de um ponto de vista histórico, né? Mas aí o Rubin, então, enfatiza a importância da noção de trabalho abstrato como determinada historicamente, e do valor enquanto determinada historicamente. Rubin vai enfatizar que o trabalho fisiológico, né, enfim, o trabalho como gasto humano de energia,
ele é um pressuposto do trabalho abstrato, assim como o valor de uso é um pressuposto do valor. Passando para a página 12, o Rubin, então, ele vai fazer uma diferenciação entre o que seria, então, o trabalho fisiológico em sentido geral, que seria para ele uma certa noção mais bruta da compreensão fisiológica, então, trabalha com mero gasto de energia, e o que ele chama de uma concepção mais refinada, que é a concepção do Dashkovsky, que o trabalho é essa concepção do histórico condicional, né? O trabalho socialmente igualado, ou esse trabalho que é produzido pela rotatividade dos trabalhadores, ou da indiferença, etc. e tal. E Rubin fala que nenhuma dessas concepções seria o trabalho abstrato. E eu acho que é interessante que ele vai dizer que o trabalho abstrato, segundo Marx, é a substância do valor. Mas, como o valor é uma substância social, né, uma substância formal que define o capitalismo, também o trabalho abstrato precisaria ser uma substância social. Então, aí eu acho que o Rubin caminha por uma nova concepção sobre a noção de substância do valor. Por quê? Porque precisa conceber uma substância a um modo relacional, ou uma substância demarcada pelas trocas. Então, isso é uma coisa polêmica, que inclusive não vem ao caso, mas que parece que diferencia o Marx, quando concebe isso, de uma tradição filosófica de substância que vem desde Aristóteles, que é uma noção de substância como uma coisa identitária. 5 minutos, estou concluindo. Aqui, então, o Rubin está pensando e afirmando isso, a noção de substância em Marx tem um conteúdo, um caráter relacional, ele é como se fosse uma substância compartilhada, ou uma substância que surge no ato da troca. Eu leria, aí no finalzinho desse parágrafo longo, depois de 1927, que tem essa síntese, né, do Rubin do conceito de trabalho abstrato. E ele diz, né, enquanto trabalho abstrato, né, é designada aquela parte do trabalho social total que foi igualada no processo de divisão social do trabalho por meio da equiparação dos produtos do trabalho no mercado. Então, o que é o trabalho social para ele? É o trabalho que foi igualado, né, no ato mesmo da troca. Então, sem o processo de troca, não existe propriamente trabalho abstrato. Essa é a concepção do Rubin. E passando para a próxima página, acho que já vou parar nessa síntese geral, porque acho que já está um pouco clara a posição. Ele vai fazer, então, uma diferenciação de 3 formas de igualação do trabalho. Um trabalho fisiologicamente igual, trabalho que qualquer indivíduo pode produzir, né, em qualquer condição, um gasto de energia, digamos. Um trabalho socialmente igualado, que é mais voltado a essa noção da rotatividade dos trabalhadores, que é uma coisa que, de fato, só surge no capitalismo, e que poderia dizer que existe também no socialismo, e o trabalho abstrato, que é o trabalho igualado numa forma específica, graças ao caráter mercantil, então, das trocas, e aí com essa noção de uma substância relacional, só existe graças às trocas. Aí isso dá propriamente o valor, que é uma substância também relacional. Eu vou parar por aqui para não tomar mais tempo da apresentação, mas acho que, enfim, já dá para compreender um pouco assim, o conteúdo geral do debate. Só comentaria que isso tem importância porque era o que eles estavam discutindo ali na época, que encaminhava para problemas desse tipo, tentar fazer uma aplicação consciente da lei do valor, né? Alguns economistas caminhavam para isso, principalmente baseados numa certa interpretação bogdanovista. Eles buscavam fazer uma mistura entre valor compreendido como gasto de energia, eu até comento lá que eles chamavam de ENED ou TRED, gasto de energia, de caloria humana, ou gasto como trabalho, concreto, em horas despendidas, mas tentavam mesclar isso com as categorias do capital. E aí o que o Rubin está falando é que isso está gerando uma confusão total que quebra as categorias do capital do Marx, e que aí, enfim, produz um retrocesso conceitual, né, científico,
e que desarma os trabalhadores, né? Sobretudo também pensando que existe todo um processo político a ser levado adiante, né, em outras revoluções que poderiam acontecer, etc. e tal. Enfim, no limite também, o que está em discussão é a validade da teoria do Marx, né, debates teóricos com outras correntes burguesas, etc. Então, para o Rubin, tudo isso, toda essa confusão geraria um retrocesso científico que desarmaria o proletariado. Mas, enfim, paro por aqui e agradeço o espaço. Massa, valeu aí pela exposição, Rafael. Bem interessante aqui o debate todo e, enfim, aquilo que abre, né? Eu já reparei aqui, temos a professora Maria de Lourdes Molo, a professora Débora Nunes também, que levantaram a mão. Imagino que devem ter comentários, questões, reflexões. Então, eu vou começar aqui, dar um pontapé inicial, né? E aí eu te pergunto, Rafael, se você prefere dialogar, vamos dizer assim, com comentário a comentário, ou prefere fazer uma rodada mais de uns 3, assim, fica a seu critério para ponderar. Eu vou fazer aqui alguns comentários, né? E primeira coisa, assim, o artigo é um artigo pronto, né? Então é difícil a gente comentar um trabalho pronto, até no sentido de sugerir para tanto é que você já apresentou num congresso, né? Então eu acredito que você já deve ter encaminhado, tem interesse em encaminhar para publicação, né? Então me parece um trabalho pronto. Os comentários que eu vou fazer são mais no sentido de pensar a partir desse trabalho e que me parece que você está também desenvolvendo essa pesquisa ainda. Então, eu gostaria de ouvi-lo mais a respeito, né? Então, assim, primeiro umas coisas mais bem formais, acho que são 4 coisinhas muito pontuaisinhas que passa mesmo, é normal. Então, assim, na primeira página ali, você começa, na página 2, quer dizer, né? Você fala ali, esse artigo contém 5 partes. Aí, contextualização da conjuntura soviética, dos anos 20, aí o 2, um comentário genérico sobre o sentido da obra de Rubin e sua importância. Eu não sei se eu usaria um comentário geral, né? Eu acho que genérico ele não favorece o seu texto. Mas isso é... Aí ali embaixo, no final dessa página, você diz assim, né? No início dos anos 20, propunham-se a estabelecer uma nova forma econômica idealmente superior à capitalista. E aí eu grifei esse idealmente porque me chamou a atenção, né? No sentido, ainda mais porque ali o debate era justamente prático, né? Era um debate do que fazer ali. Não, a gente vai coletivizar o campo, vai manter o comunismo de guerra, vamos partir para a NEP. Então, eu não sei se talvez idealmente superior, mas talvez objetivamente superior, eu sugeriria essa palavra, se eu fosse colocar. E aí, na página 4, você vai, no segundo parágrafo da página 4, você não nos cabe aprofundar isso aqui, mas tais esforços foram parte do que ficou faltando um que ali, que eu observei e eu sugeri isso. Bom, então, em termos formais, eu notei esses pequenos pontos que eu falo rapidamente, e agora eu entro no conteúdo mesmo da discussão. Porque, que nem eu disse antes da gente começar aqui na nossa conversa, eu não tenho uma leitura nem rasa, nem muito menos profunda sobre o Rubin e menos ainda o Dashkovsky. Então, para mim, foi até uma primeira aproximação com esses autores, né, com esse debate. Mas me chamou muita atenção, porque pelo contexto, eu acho que a primeira parte do seu artigo você mostra o contexto da União Soviética, isso é importante justamente porque esse contexto que torna esse debate interessante. Eu acho que interessante para hoje também, porque ele é um debate que diz respeito a um período de transição. Então, importa esse debate sobre o trabalho abstrato. Claro que isso vai aparecendo de diferentes formas, me parece, né? Eu tenho a sensação de que ali naquele contexto russo, 17, década de 20, esse debate vai ganhar forma sobre a natureza do trabalho abstrato. Mas o que está em discussão ali, me parece que é a propriedade privada. Vai existir ou não vai existir? Vai existir sob quais condições? Não dá para simplesmente abolir como se fosse um ato da vontade, porque objetivamente
as trocas comerciais existem, e elas estão disseminadas, né? Então, é claro que isso levanta uma série de debates. Então, acho que você resgatar esse debate dos dois autores, eles nos ilumina para podermos pensar como que esse tipo de controvérsia apareceria num processo de transição contemporâneo, né? E aí, eu coloco aqui 3 pontos para fechar esse meu comentário inicial. Primeiro, são 2 perguntas, né, na sua experiência de estar estudando esse debate, né? A primeira, assim, eu acabei de falar, mas eu coloco agora como pergunta. Do ponto de vista de uma política para a transição socialista, o cerne do debate diz respeito à existência e o lugar da propriedade privada, né? Propriedade, porque eu acho que esse debate aparece hoje quando a gente discute China, né? Muita gente acusa, a China tem bilionários, logo não é um socialismo, né? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas respondem, mas esses bilionários não comandam a economia chinesa. Quem comanda a economia chinesa é o partido. Então, tem alguma coisa ali que me parece uma síntese entre esse debate Rubin-Daskowski aplicada a um contexto de outro tipo, né? Que pode encaminhar soluções, né? Que a Revolução Russa não foi capaz de encaminhar. Mas eu queria saber se você acha que faz sentido esse questionamento sobre a existência e o lugar da propriedade privada, ou não é bem por aí que me parece a coisa, né? Segunda questão é que Pode formular a questão de novo, essa da existência do lugar? Tá. Se você acha que esse debate do Daskowski e do Rubin, o fundo dele está discutindo a existência e o lugar da propriedade privada, ou não é bem por aí? Aí, eu não conheci o Daskowski, mas você me falou que ele estava associado àquele grupo dos decistas, eu até fiquei pensando sobre isso, e eu fiquei, não sei se está correto, mas é um grupo que reivindicava, então, ao invés da NEP, que aprofundasse o comunismo de guerra, é isso que eles estavam propondo, que aprofundasse as requisições, uma espécie de militarização da economia soviética, de uma perpetuada, me pareceu um pouco isso, né? E aí, por fim, eu fiquei pensando, porque talvez eu tenha essas coisas mais de interesse, né, investigativo. O Daskowski, quando está apontando para uma discussão fisiológica do trabalho, de certa maneira ele está remetendo ao Adam Smith, de certa maneira ele está remetendo a uma certa tradição no pensamento econômico, mas também eu acho que ele abre uma discussão para uma certa antropologia econômica, né? Porque se a gente vai pensar de maneira materialista, tem que ter uma continuidade desse bicho humano que somos. E essa continuidade a gente já sabe pelos registros fósseis que tem mais ou menos 300 mil anos. É o fóssil mais antigo aí que se encontraram lá no Marrocos, de Homo sapiens sapiens. Então, tem que ter alguma continuidade, mas tem enormes descontinuidades nesse processo, né? Então, acho que tem um pouco nessa dimensão desse debate que, enfim, não sei se você acha que faz sentido ou isso já abre para outros elementos, mas eu fiquei pensando que talvez poderia ter a ver com esse debate essa questão aí, enfim. Eu encerro por aqui, já falei demais, né? Eu pergunto se o Rafael quer já dialogar de imediato ou quer fazer já uma rodada aqui. Como que você prefere? Eu acho que rodada é um pouco mais fácil. Talvez mais uma pessoa. Então, deixa eu ver aqui pela ordem. Nós temos a professora Maria de Lourdes Molo, então já é a próxima. Por favor. Então, eu vou falar mais do ponto de vista teórico do que do ponto de vista histórico. Eu gostei muito do seu trabalho, primeiro porque eu gosto muito das coisas do Rubin, e eu acho que o que você pensou do debate do Daskowski, sobretudo, é muito importante para ele poder ter esclarecido da maneira que ele esclareceu, sem dúvida, dúvidas que permearam as outras coisas que ele fez antes disso. Eu acho que o Daskowski levantou a bola e ele cortou exatamente onde tinha que cortar. E isso é muito mais importante do ponto de vista teórico, porque ainda hoje essa questão do valor é um motivo de discórdia enorme
entre os marxistas. E é um motivo de discórdia que impregna todas as prescrições outras, mesmo de crítica ao capitalismo, tanto de crítica ao capitalismo, quanto de transição para qualquer outra sociedade melhor do que o capitalismo. Eu acho que eu tive um pouco em algumas coisas que eu falei lá naquela exposição daquele trabalho, é importantíssima essa ligação com a produção de mercadorias. Aí eu vou entrar um pouco na colocação que o Leonardo fez, mas é para você responder. Eu acho que mais do que a questão da... Eu não refleti muito sobre isso, mas mais do que a questão da propriedade privada diretamente, é uma questão da mercadoria. Claro que a produção de mercadorias implica a propriedade privada, mas a ligação direta é entre produção de mercadorias e isso, né? Que ele consegue... Porque depois, aqui tem a resposta do Rubin, mas não necessariamente tem as consequências para o Rubin disso aqui para ele construir o resto da teoria dele. Então, eu acho que o trabalho é muito importante do ponto de vista teórico para esse tornar nítida qual é a diferença entre os dois pensamentos e qual é a proposta concreta positiva do Rubin de análise de Marx. Eu acho que isso que é uma coisa pouco conhecida se você pegar geralmente esse assunto. E é um assunto fundamental. Então, acho que tudo isso faz o trabalho uma coisa muito legal. Por outro lado, eu acho que o texto também deixa claro para quem quer discutir como é difícil você pensar a transição saindo de um sistema que é o único que você conhece. Na verdade, você não sabe nada do que vem. E isso dá essas confusões. E é fundamental que a gente veja de onde vêm os problemas do capitalismo para não repetir no que vier. Então, eu acho que também nesse sentido o texto é muito bom para quem está interessado nessas duas coisas. Do ponto de vista teórico, eu gosto muito. Eu tinha uma sugestão, mas agora, depois dessa sua informação sobre a nova publicação americana, eu já não sei se ela tem lugar. É que eu acho que o artigo do Rubin, Trabalho Abstrato e Valor no Sistema de Marx, é fundamental para essas questões, porque é onde a coisa está mais sumarizada, né? Tá um negócio, e também articulada. Eu acho que tinha que avisar que isso foi publicado pela Capital e Classe em inglês em 78, porque isso, inclusive, está disponível gratuitamente na internet. Se a gente quer divulgar esse debate, se está nas suas coisas, isso é importante. E eu acho que agora, se está isso que você falou, e agora essa outra publicação em inglês, já que o trabalho vai sair em inglês, tem que lá nas suas referências, você tem que fazer uma nota de pé de página para poder colocar lá essas publicações, são importantes. Porque essa é uma discussão, não é que ela é nova, é que ela ainda é motivo de muito pouco consenso nas discussões marxistas. Então, ela é extremamente útil para aclarar as dúvidas das pessoas. Era isso que eu queria falar. Massa, massa. Bom, se temos aqui na sequência a Débora, o Martim e o Arlen. Então, seguindo aqui o que o Rafael falou, vamos fazer um ciclo, e aí ele, terminando aí com o Arlen, então já passa a palavra para Débora, e aí já vai na sequência Martim e o Arlen, assim que a Débora terminar, para a gente faz rapidinho, beleza? Então vai lá, Débora, está com você a palavra, por favor. Nossa, que trabalho foda. Achei muito interessante, nunca tinha visto essa discussão, e aí eu tenho 50 mil perguntas, mas eu acho que eu vou fazer só duas. A primeira é porque
por outras vias completamente diferentes, que não por esses autores. Nas feministas marxistas tinha muito esse debate do trabalho, o trabalho de reprodução da classe trabalhadora, que tem essa característica abstrata quando se socializa para gerar, para reproduzir a classe trabalhadora, não só no sentido da próxima geração, mas no sentido de amanhã todo mundo está alimentado e bem dormido para ir para o trabalho e tal. E isso é feito a partir desse mecanismo de que daí a literatura marxista feminista se divide, de que algumas consideram como se fosse uma forma de trabalho abstrato, porque generaliza esse trabalho, e tem outras que dizem que não, justamente por um debate muito semelhante. Então, eu queria saber se tu tem na literatura, ou se dentro desse debate, ou mesmo no teu grupo de pesquisa, tem alguma aproximação, alguma tentativa de aproximação, ou alguém que está tentando fundir essas literaturas, assim, porque para mim tem tantos caminhos no qual isso é possível, que, nossa, eu tô tipo, caralho, que a fuder. Desculpa, falando vários palavrões que eu não deveria, né? Enfim. Essa é a minha primeira pergunta, sobre essas possíveis aproximações. A segunda é porque olhando essa questão do trabalho fisiológico, eu fiquei muito intrigada com algumas coisas que tu tinha falado de tentativas de medir isso, porque o Marx, quando ele coloca a questão do trabalho abstrato, ele também fala trabalho intelectual, ele também fala de outras coisas que não é necessariamente gasto de mercadoria, de caloria do corpo humano, entende? E como que a gente fala sobre isso num mundo que, pela acumulação de capital, o dispêndio de energia humano necessário para se produzir mercadorias é cada vez menor, né? Inclusive, a distopia um dos filmes bonitinhos da Disney, acho que o Wall-E, as pessoas são obesas em cadeiras e não trabalham em mais nada e tal, né? Então, no sentido histórico capitalista, esse dispêndio fisiológico de trabalho ele é cada vez menor tendencialmente, ou pelo menos me parece. Então, como que isso aparece ou não nesse sentido das grandes tendências de longo prazo do capital? Essas são as duas questões assim que eu mais queria perguntar, mas queria te parabenizar muito pela pesquisa, realmente muito interessante. Obrigada. Boa noite, Rafael, boa noite, pessoal. Bom estar com vocês. Rafael, a contribuição que eu queria fazer, você está me ouvindo? Sim? Tá. A contribuição que eu queria fazer aqui é no sentido assim, olha, quando a gente pensa no trabalho abstrato, nessa lógica que o Rubin está trazendo aqui, né, a gente está pensando, como a professora Maria de Lourdes já comentou, dessa questão justamente de produção que vem digamos assim, a partir de uma lógica de propriedade, tá? Mas uma das coisas que eu senti um pouco de falta, e aí eu te confesso que eu também não tenho um grande conhecimento do trabalho do Rubin, de repente pode ser uma questão do autor, mas é que no capitalismo, o que a gente vai ter também generalizado é que a força de trabalho se transforma numa mercadoria. Então, quando a força de trabalho ela está no processo de produção, ela já é uma mercadoria, né? E acho que isso também me parece que é um elemento central na hora da gente pensar no trabalho abstrato, né? Porque o trabalho abstrato ele se origina já de um processo em que o próprio trabalhador se tornou uma mercadoria, que acho que essa aqui é um pouco a principal diferença, né, entre outros sistemas pré-capitalistas e o modo de produção capitalista, tá? Então, mais esse comentário para poder te ouvir, para ver se isso é pertinente, se faz sentido. E, assim, em relação ao texto, né, acho que, primeiro, parabenizar vocês pelo trabalho, acho que é muito importante a gente fazer esses resgates, principalmente do Rubin. E queria te comentar que quando a gente chega no final do texto, dessa versão que vocês mandaram para a Ampec, e a gente olha para aqueles 2 quadros que estão ali no final, a gente fica com vontade de saber mais daqueles quadros. Eu acho que da forma como eles estão hoje, nessa versão que vocês mandaram, eu acho que esses quadros eles não estão
digamos assim, eu acho que vocês poderiam utilizar eles um pouco mais, né? Porque parece que do jeito que eles estão quase como se fosse um anexo ao texto. E eu acho que se tu colocasse eles em outro espaço que nos permitisse, de repente, comentar mais, que nos permitisse, eu acho que o texto ia ganhar bastante também. Porque, de certa maneira, o que vocês estão tentando mostrar, e aí eu já estou, claro, fazendo uma interpretação minha aqui, é que esse debate que o Rubin vai ter com o Dashkovsky também acaba se tornando um processo de evolução do próprio pensamento do Rubin, né? E aí, nesse sentido, eu acho que é interessante a gente compreender, inclusive a partir dessa utilização dos quadros, que foi a utilização visual que vocês optaram por utilizar, né? Como é que vai se dar esse processo evolutivo, né? Então, acho que um comentário depois ali dos quadros, acho que ia ser de grande valia, assim, para a gente, enfim, ficar sabendo um pouco mais como é que se montou aquilo ali. Tá? Mas essa é a minha contribuição, gente. Obrigado. Massa. Bom, temos o Arlen e o Fernando que levantou a mão agora. Eu pergunto, não sei se o Arlen está, porque ele não abriu o microfone, não sei se ele está nesse momento ali em condições. Tô tranquilo aqui. Mas quer que o Padial responda ou começa a segunda rodada? Como você prefere, Padial? Pode ser assim? Você que manda. Acho que pode passar todas. Tá tranquilo. Passar todas e depois retoma para você, perfeito. Então, manda ver o Arlen. E depois o Fernando já emenda aí. Boa noite a todos, todas. Parabenizar o Padial pelo artigo. Gostei muito. Já estou na expectativa do segundo artigo. Com debate lá com o Chaves, né? Chaves, né? Acusação de circulacionismo. Eu e o Ian estamos elaborando um artigo de crítica à concepção circulacionista do valor do Henry, do Michael Hendry. Assim, seria importante esse artigo do Padial, porque ele poderia dar uma base, assim. E o Henry é alguém que deriva dessa tradição que o Rubin, vamos dizer assim, com a redescoberta do Rubin na década de 70, principalmente em oposição aos neorricardianos, que tornaram o valor redundante, a teoria do valor redundante, já que você pode deduzir de quantidades físicas, né? Rafa contribui muito aí, o Rubin, então ele, de certa forma, ele revaloriza a teoria do valor do Marx. Não é redundante. E um aspecto que me parece que os rubinistas, vou chamar assim, quem deriva da tradição do Rubin, que eles também, de certa forma, com a ideia de uma teoria monetária do valor, transformam a teoria do valor trabalho redundante. Porque há uma equiparação direta do valor com dinheiro. Isso no Ernst me parece algo assim muito claro. E eu fico pensando, quando lá na terceira edição do Teoria Marxista do Valor, o Rubin vai dizer que se a gente deixasse a equalização do trabalho só a par do mercado, perderia qualquer determinação, e isso, de certa maneira, como é que é a citação do Rubin? Se a equalização carecer de qualquer regularidade, ela seria determinada exclusivamente pela espontaneidade do mercado. Aí ele está dizendo, se ela prescindir da duração, intensidade, do nível de qualificação, ou seja, se ela prescindir da produção, porque, de certa maneira, essa ideia de que o trabalho abstrato ele só se dá na troca e na produção só se tem trabalho concreto, eu não estou convencido dessa ideia. Recentemente eu li até um texto do Astarita sobre isso. Ele fala que o trabalho o caráter duplo do trabalho, ele é concreto e abstrato na produção, só que esse lado abstrato só se manifesta na troca. Há esse caráter duplo. Ele fala, olha, separar essas duas determinações, de certa maneira, você cairia nas antinomias kantianas. O trabalho é duplo na produção, mas ele só se realiza enquanto trabalho abstrato, só se valida enquanto trabalho abstrato social na troca.
mas não é a troca propriamente dita que eu produzo. Eu só queria te ouvir sobre isso, porque essa é uma discussão muito espinhosa, contemporânea, e, de fato, os autores hoje, vamos dizer assim, mais se contrapõem a essas concepções fisicalistas do valor. Eu não sei se eles acabam por perder essa dimensão. O Marx vai fazer uma crítica ao Franklin, lá na Teoria da Mais-Valia, dizendo, olha, o problema do Franklin é que ele é um dos que reconhece que o trabalho é a medida do valor, mas ele só reconhece o trabalho como medida do valor na sua medida externa, no dinheiro. E me parece que em Marx essas duas determinações estão muito presentes. A medida imanente do valor, que é o trabalho, e sua medida externa. Eu queria te ouvir, porque é até bom que você me ajuda aí no artigo que eu e o Ian estamos fazendo sobre essa questão do valor, que é sempre um debate muito espinhoso. Mas, de novo, parabenizá-lo aí, Padial, pelo trabalho. Achei ótimo. Fernando de Jorge. Oi. Gostei muito da apresentação, parabéns. Eu tenho uma dúvida muito objetiva, né? Não sei porque eu fiquei dezenas de anos na produção, então aí vem a minha dúvida, né? Se o valor abstrato se manifesta na troca, não havendo troca, como eu quantifico o trabalho, né? Então, por que isso? Porque isso é importante. Aliás, isso é uma das críticas à economia soviética, né? Que ela deixou, ela teve um atraso em termos de produtividade industrial. E aí entra o problema do controle da produção. Se há só transferências, abrindo um parêntese, a transferência também existe no capitalismo entre filiais de multinacionais. E por aí tem uma evasão fiscal muito grande, exatamente porque ela é difícil de ser quantificada, as transferências. Então, não havendo troca, havendo transferência, eu fico com um problema de quantificação. E por que a quantificação é importante? Porque ela está ligada à administração da produção. Quer dizer, eu tenho que produzir com menos dispêndio de energia, né? Então, com menos mão de obra, com menos matéria-prima, etc., para falar em termos gerais. Então, a dúvida que fica, essa foi uma dúvida também que teve no maoísmo, né? Que foi de intensos debates na China a esse respeito, e com erros tremendos, né, de produção, especialmente na área metalúrgica, mas aí eu fico, olha, quando você tira o valor de troca, como você quantifica esse trabalho abstrato em termos de administração da produção, de forma a ter o menor dispêndio energético, seja energia no seu sentido geral, né? Era essa a minha dúvida. Massa. Temos mais uma mão aqui, o Fernando. Então, o segundo Fernando, para a gente fechar então aqui e passar a palavra de novo para o Rafael. Fernando, está com você. Pode abrir o microfone. Boa noite, me ouvem? Uhum. Eu cheguei um pouco depois, só que eu cheguei, estava prestando atenção no que o professor estava colocando ali, e tem uma parte que ele coloca, acho que é meio que na linha do que o camarada, companheiro Arley falou ali. Parece que o Rubin, ele dá, digamos, não sei a palavra certa, mas ele dá uma certa importância maior a esta questão da troca, né? E isso cai num problema, na minha opinião, não sei se vocês vão concordar, que a questão do valor, além do valor, não é qual é o processo, qual que é o processo, digamos, mais importante, está na troca ou na produção, porque o valor, ele é um processo social, ele é uma relação social. E me parece que o Rubin está negligenciando, assim, que realmente o trabalho abstrato é a substância do valor e a troca é, digamos, a forma do valor, né? E pelo que eu me lembro,
A única questão é que nesse processo, quando acontece a troca, ocorre na questão que a forma ela se separa do conteúdo, né? E então realmente eu acho muito problemático, me parece, né, que ele vê essa questão do valor como um momento da história é um pouco mais importante do que o outro momento, né? Então a troca ela é mais importante do que a questão da produção, sabe? E realmente me parece que se você, digamos, negligencia essa questão da produção, você parece que ele não está dando uma certa importância na questão da quantificação, assim, né? Da mensuração. Que aí tá, no meu entender, né? Que a mensuração da produção, ela é uma mensuração de tempo de trabalho e na troca essa mensuração ela é se dada direto com o dinheiro, né? Só que na minha leitura, como ela se dá direta com o dinheiro, essa mensuração, ela cria uma aparência, digamos assim, né? Não sei se deu para entender minha pergunta, assim. Se o Rubin ele negligencia não, se ele, digamos, se ele dá uma maior importância para a forma-valor sem ele entender que a forma-valor faz parte do processo do valor, enquanto substância, medida, forma. Bom, acho que encerramos aqui os nossos comentários, né? Tem vários comentários assim, nossa, muita coisa para realmente é um texto que abre para vários, né, questionamentos. Então, assim, Rafael, você sinta-se à vontade aí para dialogar com os comentários, sugestões, né? Tem algumas recomendações aí. E te passo a palavra, então, para reagir, né, a esses comentários. Está com você. Tá, boa. Eu até achei que era melhor deixar o pessoal falar, porque os temas são muito complexos, eu não sei se eu consigo responder. Então, às vezes, deixando o pessoal falar, vai juntando questões e ajudando a refletir. E eu acho que é um debate muito rico. As questões que o Léo apontou, eu concordo totalmente, Léo, com as suas questões de correção do texto, tem inclusive outros erros. A nossa ideia é retrabalhar um pouco esse texto, inclusive para tradução em inglês, e, se possível, publicar na edição em homenagem à professora Maria de Lourdes Molo. Então, a gente retrabalharia algumas coisas e melhoraria o texto. Então, as sugestões são muito bem-vindas. Você perguntou dos decistas também, Léo. Eu, assim, eu estou nesse grupo que estuda os decistas e está um processo meio inicial ainda. Eu fiz uma apresentação de um livro do Dashkovsky, mas não consegui ainda estudar todos os decistas com calma. O mais influente deles é um que se chama Sapronov. Mas, assim, então, e eles também não tinham posições sempre iguais, as mesmas, né? Mas, em linhas gerais, dá para ver uma certa oposição maior à NEP, sim. Como se a NEP fosse ali uma traição aos princípios do comunismo, etc. Então, eles teriam uma posição que seria conhecida como mais esquerdista ou ultra-esquerdista, próxima da chamada oposição operária também, que existia no período. Essa questão de uma certa antropologia no Dashkovsky, eu acho que é presente, sim. E eu acho que vem dessas concepções da produção em geral, né? Da noção ali da produção em geral, da introdução que o Marx escreve aos Grundrisse. E eu acho que é uma coisa que também não está totalmente bem resolvida no Marx. Acho que você vê algumas oscilações, do meu ponto de vista. Então, é plenamente possível compreender a interpretação que o Dashkovsky faz, né? E mesmo outros vão fazer no mesmo sentido. Engels também vai ter uma posição um pouco mais antropológica em diversas coisas. E depois o Lukács, né? Também vai se destacar bastante por isso. Entre outros, né? Então, enfim, são questões de interpretação que eu acho que estão presentes. A questão
do Léo, né, sobre a questão da propriedade privada, se isso é o cerne ou não, né? E se vincula também com a questão que a professora Maria de Lourdes Molo levantou, acho que também um outro companheiro levantou, eu perdi aqui agora um pouco. Mas eu acho que assim, a questão não é a propriedade privada em geral, né? Novamente, porque a propriedade privada existiu em outras formas, formações econômicas antes da sociedade capitalista, né? Então, aí propriamente teria que pensar a propriedade privada numa sociedade determinada pela troca, né? Só que uma sociedade determinada pela troca só se cria, só se desenvolve quando a própria força de trabalho se torna uma mercadoria, né? Eu acho que isso que o companheiro Martim falou, que eu tendo a concordar, né? Então, o problema central não é pensar só a propriedade privada, mas nessa relação com outras questões, né? Mas isso caminha para os outros debates, que é a questão do circulacionismo, que é o problema da forma social, né? Então, uma sociedade em que é demarcada pela propriedade privada e em que a força de trabalho é uma mercadoria, ela acaba assumindo um caráter de generalização das trocas e isso cria uma certa forma social, uma formação social. E então acho que isso um pouco que o Rubin está tentando entender são as características específicas do capitalismo. E essas categorias do Marx, para ele, estão muito vinculadas às características do capitalismo. Então, categoria de valor, valor de troca, trabalho abstrato, né? São categorias muito próprias, né? Mais valor, etc. e tal. Deixa eu ver aqui. Também são ótimos os comentários da professora Maria de Lourdes Molo para incluir o artigo de 27 do Rubin na edição em inglês também, acho que isso é muito bom, considerando que a gente vai tentar publicar em inglês. A questão da Débora Nunes, eu, infelizmente, não sou muito especializado nas discussões sobre as teorias do feminismo, marxistas, etc. E também não conheço muita gente que tenha elaborado sobre isso. Um pouco, assim, uma colega aqui de Nova York, a professora Lígia Sabag Fares, tem feito alguns trabalhos que eu acho que são interessantes, mas não sei em que medida ela tem trabalhado com o Rubin, por exemplo, acho que não, mas tem feito alguns trabalhos interessantes. Então, infelizmente, eu não sei te dizer se alguém vincula a questão do trabalho abstrato à questão do trabalho, por exemplo, do trabalho feminino, do trabalho doméstico em geral. Lígia, sua amiga? Não sabia que você morava em Jersey. Legal. A Lígia é uma pessoa fantástica. Vamos lá, a Débora também levanta a questão das tentativas de medir, né? Isso também se vincula com a questão do Fernando Di Giorgi, e acho que também do Marley. E o meu ponto de vista é que para o Marx isso é bastante claro, no sentido de que o trabalho é a medida imanente do valor, como o Arley comentou aí. Mas, ao mesmo tempo, não é possível pensar uma medida só na produção, né? E por isso, uma das funções do dinheiro é a função de medida do valor. Então, do ponto de vista, assim, digamos, de medição concreta, ou real, ou objetiva, né? Seria, em última instância, o dinheiro, né, para o Marx. Esse é o meu ponto de vista, né? Só que, evidentemente, isso está baseado num processo de trabalho. A grande questão é como fazer essa redução, digamos, né,
Isso o Rubin é acusado de não conseguir explicar muito bem, e talvez não tenha conseguido mesmo. Como fazer a redução do trabalho concreto ao trabalho abstrato. Na prática, esse é o problema, né? Como passar da contabilidade em horas diretas para uma contabilidade do trabalho abstrato, que no limite seria em dinheiro. Rubin é acusado de não conseguir fazer essa demonstração. E para mim também é uma questão que eu não sei dizer exatamente como é possível fazer uma demonstração totalmente exata disso, e nem sei se é a questão a ser feita, né? Aí, enfim, ignorância da minha parte. Aí o Martim pergunta, né? E sobre essa questão do caráter do trabalho na produção, né? Porque, em última instância, a força de trabalho é uma mercadoria. Isso vai abrir espaço para essa discussão, que é um outro debate, que é com o Chaves, que justamente está acusando o Rubin de circulacionismo. Está falando que o Rubin só vê as características do capitalismo na esfera da circulação. E o Rubin, por conta desse debate com o Chaves, que é bem interessante, vai alterar também a obra dele e vai falar que ele entende circulação não como uma mera troca de mercadorias. Ele entende a circulação como a forma de reprodução social do capitalismo. E por reprodução social, ele entende a produção e a circulação. Então, ele faz uma certa distinção entre circulação no sentido estrito, que é a circulação como o mero momento de troca, e a circulação como a forma de reprodução social do sistema capitalista. Então, ele faz isso porque ele está sendo acusado de circulacionista, né? Enfim, e entre outras acusações, por exemplo, de desprezar a exploração do trabalhador, né? Então, só analisa o fenômeno da troca ou da distribuição do trabalho social, etc., mas não dá importância à exploração. Uma das coisas que ele comenta a exploração existiu em diversas sociedades anteriores ao capitalismo, né? Então, o que se trata não é de explicar a exploração. O que se trata é de explicar por que a exploração assume uma determinada forma, que é a forma do mais-valor. Só que você não entende a forma do mais-valor se você não entende o valor. Então, assim, a preocupação do Rubin é um pouco essa, né? E aí parece que ele está desprezando a exploração. Ele só se foca nos, digamos, 3 primeiros capítulos do Capital, né? Não vai para a esfera da produção e tal. E, enfim, o Rubin está fazendo um certo deslocamento do foco, da preocupação. Em parte, eu acho que ele tinha uma preocupação de resposta também aos marginalistas. Então, por isso, ele vai dar uma certa maior importância para o processo da troca, ou para a análise da circulação, para tentar ter uma resposta mais consequente aos marginalistas. Também, em 1929, ele tem um artigo que eu não lembro o título exatamente, mas é algo do tipo o papel do consumo na teoria de Marx, alguma coisa do tipo, em que ele vai mostrar em diversos momentos das obras do Marx como a noção do consumo é fundamental. E aí ele está, de fato, buscando também dar uma resposta aos marginalistas. Tá? Então, eu acho que por isso que ele está fazendo uma revalorização da esfera das trocas. Mas é um dos elementos que ele reconhece, eu acho que é no prefácio da 3ª edição, que isso levou uma certa interpretação de circulacionismo, que ele não gostaria de ter essa interpretação. O Martim fala a questão dos quadros, eu concordo, eu acho que está um pouco como um apêndice ainda. Para a gente era mais uma coisa para a gente se orientar, um trabalho, para o projeto de trabalho que a gente está fazendo, e para dar um certo norte, para que a gente consiga analisar essas outras críticas e produzir novos artigos. E aí e dando vida, digamos, a esse quadro. Ainda está um pouco pobre a nossa relação com esse quadro.
final. A gente quer entender os meandros desse quadro, e ainda é um processo que está em trabalho. Questões do companheiro Warley de circulacionismo, acho que é um pouco essa que eu comentei também com o Martim. Eu não sei dizer se é exatamente a mesma posição do Heinrich, eu nunca vi ele falando isso de troca como reprodução, né, como noção de reprodução, mas eu já vi ele falando algumas vezes no sentido de que tanto a produção quanto a circulação devem ser levados em consideração. Na produção você tem uma expectativa e que aquela expectativa vai se verificar no mercado, né? Então, você tem, sei lá, você pode ter um preço de produção, mas se aquilo não for vendido, você não tem uma realização, digamos. Então, eu vi um pouco da parte do Heinrich essa defesa, digamos, da acusação de circulacionismo. Mas eu acho que a gente precisaria fazer uma outra discussão, né, sobre a posição do Heinrich, acho que vira uma coisa um pouco paralela. Sobre a questão se a teoria monetária do valor seria redundante, o Rubin nunca usa essa expressão, né, teoria monetária do valor, a gente sabe que é uma coisa muito mais recente. Mas eu acho que o Rubin dá uma valorização à questão do dinheiro, bastante, na medida em que ele valoriza a questão da circulação, e para ele vai ser muito importante a questão, bom, depois ele vai desenvolver que ficou como manuscrito, foi publicado há um pouco mais de uma década, e agora a gente tem em português também, o ensaio sobre o dinheiro do Rubin, né, que é um ensaio bastante importante, que ele pensava com uma certa continuidade desse livro principal dele, e que ele, enfim, estava produzindo em todo esse período aqui, de 27, 28, né, e eu acho que ele vai para uma posição que é de valorizar muito o dinheiro para uma teoria do valor. Não é possível ter teoria do valor sem dinheiro. Ainda que, aí uma diferença, uma coisa que eu acho que é um parêntese, mas eu tenho a impressão de que o Rubin, diferentemente dessa tradição mais recente, ele se vale da hipótese de uma produção simples de mercadoria, né? Que é uma posição que muitas pessoas têm criticado hoje, remetido a Engels, né? Uma interpretação de que os primeiros capítulos do Capital seriam voltados a uma produção simples de mercadorias. E recentemente, enfim, nas últimas décadas tem sido bastante criticada essa interpretação do Engels, mas o Rubin parece que trabalha com essa hipótese metodológica em alguns momentos, o que se poderia pensar que ele não necessariamente poderia pensar numa produção em que supostamente o dinheiro não tivesse completamente desenvolvido. Mas acho que são outros debates. Vamos lá. A questão do Fernando de Giorgi e a questão de como fazer essa quantificação, né? E eu tenho a impressão de que a proposição seria por uma quantificação de trabalho humano direto, né, de horas trabalhadas. Aí, claro, é um debate que existiu na União Soviética, se seria por horas de trabalho ou se seria por gastos de caloria, por exemplo. Então, sei lá, como é que você vai medir os gastos de caloria? Seria possível, tá? E aí, como é que você vai medir o gasto de energia social, né? Então, temos uma determinada empresa em que temos tantos trabalhadores e que trabalham por tantas horas, né, por exemplo, ou que gastam tantas calorias. Então, seria um pouco, acho que essa a proposição, né? Então, seria um gasto diretamente, seria uma contabilização direta, né, no processo de produção. Eu tenho um pouco a impressão que seria por aí. Diferentemente do processo do capitalismo, que seria essa contabilização indireta por meio do dinheiro no processo de trocas. Não estou falando que seria fácil, também não estou falando que um processo de transição não envolva dinheiro e etc. e tal, né? Os bolcheviques viram como o negócio era muito mais complicado.
Estou só falando de um ponto de vista muito assim, geral. Eu acho que a questão final do Fernando, eu acho que volta para a questão da circulação, né? Dessa questão do Chaves, do debate com o Chaves e do Rubim ter sido acusado de circulacionista. Eu acho que, assim, quando ele está falando que ele não é circulacionista e que ele está valorizando a reprodução social, ele está querendo dizer que na produção o trabalho ele é concreto, ele ainda não teve uma chancela social, mas ele é já um trabalho que pressupõe a forma capitalista. Não é um trabalho, ainda que seja só concreto, etc. e tal, ele é um trabalho que, por exemplo, pressupõe que a força de trabalho foi vendida no mercado, por exemplo. Se ela, quando sai do mercado, continua sendo uma mercadoria ou não, né, na esfera do consumo produtivo, isso eu acho que é um outro debate, que eu também não sei se eu consigo responder aqui agora, né? Se uma mercadoria, quando a gente compra e sai do mercado, ela continua sendo uma mercadoria ou não, né? Comprei um celular, saí do mercado e estou na minha casa usando o celular. Aquilo ainda é uma mercadoria ou é só um produto, né? Então, acho que entra um pouco para essa discussão, porque a força de trabalho na esfera da produção continua sendo uma mercadoria ou ela é só algo que está sendo consumido? Mas eu, sinceramente, não sei se eu consigo responder essas coisas por enquanto. Bom, por hora é isso. Não sei se faltou alguma coisa, por favor, recuperem. Olha, eu já anotei aqui que a professora Maria de Lourdes Molo já se manifestou. Passa a palavra aí para ela. É um pitaco, prometo que é rápido. É só por conta dessa discussão que predominou sobre circulacionismo e circulação, produção. Eu acho que quem dá mais uma dica muito boa para isso é o próprio Marx. E ele dá isso no capítulo do dinheiro dos Grundrisse, quem tiver interesse. Pelo seguinte, é lá que ele diz assim, o valor só se coloca pós-festum, depois que tudo aconteceu, ou seja, que a mercadoria foi vendida. Não porque o valor se determina na circulação, mas porque o caráter socialmente necessário precisa que toda a sociedade, de alguma maneira, expresse qual é aquilo. E a única maneira de fazer isso é na hora que você concretiza a venda, porque você está no meio da circulação. Ninguém vai na empresa e calcula horas de trabalho, ou concreto, ou abstrato, não importa. Ninguém vai lá e calcula, porque ali não é a média. E é a média socialmente necessária que determina o valor. Então, a determinação ela só pode se fazer pós-festum. Aí vocês vão dizer aqui, de que adianta? Para Marx, adianta muito. Ele não está preocupado com o capitalista que está fixando o preço dele. Ele está preocupado em saber o que está por trás do valor que, de fato, se faz na circulação. Esse é um ponto. O segundo ponto é que ele diz, em vários momentos, que você tem um processo social único que envolve produção e circulação. E ele diz isso desde o capítulo 4 do Capital. O capital só pode ser completada a definição de capital se você tiver produção e circulação, e aí é que ele vai mostrar mais-valia, a força de trabalho virando mercadoria, coisas desse tipo. Então, quando a gente junta isso tudo, a gente verifica que, mesmo quando o valor só se determina na circulação, para essa circulação a produção contou, porque as mercadorias vieram todas para a circulação, e essa média social só se fez lá. É um processo social, como várias pessoas aqui falaram, é um processo relacional, é um conteúdo relacional, na verdade. A segunda coisa que eu queria dizer é que não pode haver mercadoria, força de trabalho sem circulação. Não, minto. Não pode haver exploração sem circulação. Mesmo que a exploração ocorra na produção, para eu medir essa exploração, eu preciso de valor da força de trabalho e valor produzido pela força de trabalho.
E valor só existe na circulação. Na produção, ele diz as máquinas e os trabalhadores estão lá, mas o valor não está lá. Ele está um pouco antes de entrar na hora que compra os insumos e as máquinas, e ele está na hora de vender. Mas tudo é circulação. Eu preciso, então, da circulação para explicar a exploração. É o que ele diz. Então, essas coisas mostram que é importante a circulação, é importante a produção, os dois são um único processo social, e, sobretudo, a ideia do pós-festum nos Grundrisse é extremamente bem... ajuda muito a gente a entender o que é isso. E, nesse sentido, eu acho que o Rubim é ótimo. Eu só não conheço essa parte da circulação simples do Rubim. Eu não vi, não me lembro disso, enfim, mas, na minha opinião, circulação simples é circulação de comprar pão, comprar tecido, tanto faz ser o capitalista ou o trabalhador, isso é circulação simples de mercadorias, perpassa tudo. Agora, circulação do capital é quando você compra força de trabalho e, para isso, você tem que comprar os meios de produção. Eu acho que essa que é a divisão mais clara. Enfim, isso é porque a gente está discutindo, eu resolvi dar um pitaco, mas não necessariamente está tudo aí, mas eu acho que isso dá um pouco de esperança da gente fechar algumas coisas. Não, muito interessante, e acho que estamos encaminhando aqui para o nosso finalmente, né? E aí eu vou reforçar o comentário do Martim no sentido dos quadros ali, que está ao final do texto. De fato, até tinha separado de falar disso. E uma sugestão, né, seria você colocar ali no item 1, pouco depois daquele parágrafo onde você fala foi em meio às discussões da NEPC, Rubim, e aí escrever um parágrafo a mais em cada um dos quadros, naquele espaço ali, me parece que ficaria bem interessante. E acho que você valorizar, embora tenha sido só um percurso que vocês desenharam, mas ali é um percurso interessante para o leitor. Né? Acho que eu trazeria ali para aquele espaço. E, bom, passo a palavra aí para o Rafael, vamos dizer assim, fazer suas considerações finais, né? E um pouco isso. Rafael, por favor, está com você a palavra aí. Eu só tenho a agradecer aos companheiros pelo debate. Fico um pouco aqui, às vezes, sem saber como responder, porque as questões são bem complexas, não me sinto totalmente preparado, mas é um prazer enorme. E, enfim, espero que a gente possa depois voltar a esses temas também mais vezes. Acho que é uma coisa espinhosa, mas que me interessa muito, aí são temas que eu estou querendo me aprofundar, e é um prazer poder discutir eles com vocês. Só isso, companheiros. Muito obrigado. Massa, então é isso, pessoal. Valeu demais aí pela presença de todos, né? Mais um seminário GPEP. Lembrando que no dia 3 de junho, teremos o próximo seminário GPEP, texto do professor Warley, e seguiremos aqui nos nossos encontros até o final ali, mais ou menos, de junho. Léo, posso mandar hoje é terça, até quarta, para você enviar para o grupo lá? Perfeito. Tá, até quinta. Falta fazer umas quinta. Tá bom, quinta-feira tá bom. Então, fechado. Combinado, então. Até mais, pessoal. Um abraço. Logo. Valeu, gente. Boa noite. Muito bom ver vocês.